Oi, bom dia, herdeira. Boa tarde. E para você que teve um dia longo, cansativo, produtivo, boa noite. Estamos aqui no nosso projeto diário. Nós estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor nesse projeto lindo que Deus colocou no meu coração no primeiro dia de janeiro desse ano. Estamos aqui. Hoje o projeto de número 38. E o texto, pedradas. Pedradas. Sabemos que a nossa batalha, ela é contínua. E que muitas das vezes, por mais que nós tentamos, nós não conseguimos agradar a todos. Mas isso não é uma coisa que está só guardada a mim ou guardada a você, a todo ser humano. Ele não consegue agradar a todos, até porque cada pessoa tem um modo de pensar, um modo de agir, tem as suas próprias experiências, as suas próprias limitações. Então o autor, ele traz hoje uma narrativa acerca da vida de Davi. Então, Davi era um homem culto, sim, um homem de estratégias, um homem que gostava de alcançar novos limites, né? Quando ele chegava no seu limite, ele sempre procurava avançar para que pudesse aumentar a sua capacidade de guerra, de estratégia, de testemunho, de vida. Ele era um homem que sempre estava vivendo em novidade de vida. Errava, pecava, se arrependia, partia para outra. E ali ele ia escrevendo a sua história de vida, sua história como homem, a sua história como pai. Errou muito. A sua história como rei, acertou muito. Ser humano. E o autor, ele vai falar de um momento muito triste na vida de Davi, que é a fase onde ele tem que deixar a sua própria casa. Ele tem que deixar ali o palácio, ele tem que deixar tudo que era material. E em nome da família, em nome do seu poder, da sua autoridade, da sua honra, essa é a palavra. Em nome da sua honra, em nome da paz de espírito, ele deixa tudo. Mas por que, Patrícia, Davi deixa tudo? Lá no capítulo de 2 Samuel, no capítulo 16, a partir do verso 5, vai dizer que agora Absalão tinha tramado em matar Davi. Absalão é filho de Davi. E agora, com ódio de Davi, ele manda mensageiros, pessoas escondidas, para ver onde Davi estava, para entrar no palácio e matar Davi. Mas Davi fica sabendo. E como um pai que ama seu filho, como um pai que quer o bem do seu filho, da sua família, Davi nunca ia empunhar uma espada ou mandar alguém ferir o seu próprio filho. Não. Então ele prefere pegar suas esposas, ele prefere pegar seus outros filhos, ele prefere pegar os seus servos, que poderiam ter ficado no palácio, mas em lealdade a Davi, deixa tudo aquilo e ele sai durante a noite. Quando Davi chega a Baurim, sai dali um homem chamado Simei, filho de Gerá, e ele começa a amaldiçoar Davi. Tá vendo? Começa a tacar pedra em Davi. Você tá vendo? Isso aí que está acontecendo com você é justo. Porque por causa de você, Saul foi tirado do trono. E toda a minha família foi morta. Os meus descendentes, perdemos tudo. Fomos expulsos da cidade. Então a culpa é sua.
Bem feito para você, eu te amaldiçoo, e taca pedra em Davi. E ali naquele mesmo momento, o servo de Davi olha e fala: Senhor, me dê autoridade que eu vou arrancar a cabeça desse homem. O que esse homem está fazendo? Que falta de respeito. Davi diz: não, não arranque. Porque o que está acontecendo comigo hoje é da vontade de Deus. Se Deus permitiu isso, é porque Ele está no controle e grandes coisas Ele ainda tem para fazer. Então essa é a narrativa que nós entraremos, segundo o autor. Mas antes disso, não esquece de curtir, de compartilhar, tá bom? De ver aqui em cima o link de um novo vídeo, uma nova programação. Estamos aí nos programando para uma grande novidade e vamos fazer com que esse canal ele cresça e que muitas outras vidas sejam edificadas através da palavra de Deus. Nosso propósito: levar a palavra do pão diário, 365 dias, que é o pão diário. Diz assim Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Um rei ungido por Deus, um rei escolhido por Deus, um rei que sim, tinha errado várias vezes, mas estava acertando a maioria delas. Quem poderia imaginar que este homem agora poderia passar por toda essa tristeza, ser caçado como um bicho pelo próprio filho? Tanta injustiça desse filho que o pai tanto amava. Eu quero deixar uma palavra para você, querida. Se você está passando por um momento de injustiça, de perseguição, de defamação, de calúnia, faça como Davi. Ele acreditava que se Deus permitiu, existiria um propósito para isso. Acredite no propósito de Deus. Deixe que esse Simei que está aí te acusando, deixa ele. Não devolva as pedras não, porque as pedras que você está recebendo hoje, uma a uma, o Senhor está vendo. O Senhor está vendo cada pedrada, cada calúnia, cada defamação, cada injustiça, cada luta que está sendo levantada contra ti injustamente. O Senhor está vendo. E dia e hora tem marcado para isso acabar. E o seu nome, o nome de Deus ser glorificado na tua vida. E você ser justificado diante dos homens. Um dos propósitos é mencionado pelo próprio Davi. Pode ser que Deus as transforme em bênçãos. Olha, enquanto Simei amaldiçoava e jogava as pedras, Davi olhava o futuro. Deus tem propósito na minha vida. Essas pedradas vão ser transformadas em bênção. As dificuldades de hoje não descrevem o propósito de Deus na nossa vida amanhã. As dores de hoje não podem contar quantas alegrias nós ainda teremos. Foi isso que Davi quis dizer em sua palavra e é isso que o autor quer que nós venhamos entender. O próprio Simei, que tanto amaldiçoara Davi, é o primeiro a recebê-lo de volta. Olha que coisa linda. Porque Davi, ele foi. O texto diz que Davi foi, se escondeu. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este benjamita. Deixai-o, que o amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Olha, talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. E prosseguiam, pois o seu caminho, Davi, os seus homens, também Simei
que ia ao longo do monte, e o rei e todo o povo ia com ele até o Jordão. Então ali eles ficaram escondidos. Então, queridos, ele ficou lá no Jordão e continuaram os seus caminhos, continuaram fugindo da presença de Absalão. Absalão ali com soldados, com mensageiros, iam atrás tentando encontrar Davi. No meio do caminho, Deus envia ali uma mulher onde guarda os homens, né? Guarda os homens de Davi, esconde os homens de Davi para que não fossem mortos. Deus dali dá livramento à família de Davi. E Absalão, lá no capítulo 17, se você vai lendo 17, 18, ele tem uma morte muito triste. Porque Davi, ele conseguiu ali reunir seus homens, fazer toda uma estratégia de guerra, para que quando o povo chegasse, os exércitos inimigos chegassem, ele tivesse preparado para lutar. E aí chega nos ouvidos de Davi que Absalão é morto. E ele chora amargamente, fica muito triste, mas aí volta para o palácio, volta com a sua família, volta com seus outros filhos, volta com seus servos, seus soldados, e vai chorar a morte de seu filho. Patrícia, por que você está falando sobre isso? Bom, é a mensagem do autor. Mas eu quero te dizer algo. As pedradas que você levou foram contadas uma a uma pelo Pai. Também lembre-se que se Deus permitiu, é porque existe um propósito nisso. Uma lição a ser aprendida, que de outra maneira não seria possível. Não esqueça, Deus quer que ela seja uma bênção em sua vida. Mas você precisa crer nisso. Crer e pedir a Deus. Não permita que as bênçãos de Deus sejam motivo de tristeza. Ele estava sendo perseguido. Ou ele morria, ou os homens dele matavam. Ou ele morria, juntamente com seus outros filhos, com seus servos e toda a sua família. Ou ele dava ordem para que ali ele protegesse a sua família. Querido, vai ter momentos difíceis na nossa vida que teremos que fazer escolhas terríveis. E o autor está dizendo, então não permita que as suas escolhas, para que a sua casa seja abençoada, para que você seja abençoado, para que seus projetos deem certo, para que a tua vida avance. Não permita que as bênçãos de Deus sejam motivo de tristeza. Que o remédio deixe você doente. Que o cuidado arruine a sua vida. Que a paz atormente e que o amor te machuque. Receba pela fé tudo que Deus lhe enviar, sabendo que Ele tem cuidado de você. Essa é a palavra, querido, que eu tenho para você hoje. Deus transforma em flores as pedras que nos foram atiradas. Fique com essa palavra. Deus ainda tinha uma história muito grande para escrever acerca de Davi. Deus ainda tem uma história muito grande para escrever acerca de ti. Davi não teve uma vida fácil. Ele foi ungido, mas já era uma criança, um adolescente que já sofria, né, dentro da sua casa, já era discriminado dentro da sua casa, mas era um rapaz esforçado e por isso Deus o escolheu. Ungiu, mas ele não sentou no trono no dia seguinte, não, levou anos. Quantos anos ele ainda foi perseguido? Quantos anos Saul, com inveja, quis persegui-lo, quis matá-lo? Mesmo depois de Davi ter matado Golias, mostrado que era capaz. Então, Deus ele faz a promessa, mas existe o processo do tempo até que o propósito aconteça. Que possamos viver o processo até o dia do propósito.
Vive em excelência. Erre, mas não cometa os mesmos erros. Viva o que Deus quer para você. Receba pela fé tudo que Deus quer lhe enviar. Olha que coisa linda. Receba pela fé tudo que Deus tem para você. Receba pela fé alegria, receba pela fé paz, receba pela fé livramento, receba pela fé o sobrenatural, receba pela fé o casamento restituído, receba pela fé a promoção, receba pela fé libertação dentro da tua casa de qualquer tipo de espírito ou maldição hereditária. Receba pela fé paz, alegria, receba pela fé. É o que eu desejo para você nesta tarde. Fique com essa palavra, porque Deus, Ele muda história.